estamos aqui mais uma noite do culto da vitória, quinta-feira da vitória. Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo uma live aqui da minha casa, tá? Porque a igreja estamos reformando o piso da igreja, então nós tivemos que fazer aqui, né, pela live. Mas agora, nesse momento que nós estamos vivendo, isso já é bem comum, os irmãos já estão acostumados. E eu convido você, meu querido e minha querida, que está entrando aí nessa live, está acompanhando este culto, para que você venha adorar a Deus juntamente comigo. Nós terminamos quinta-feira passada, né, uma série de mensagens da Casa de Paz, e essa noite nós queremos trazer uma palavra de Deus ao seu coração, e eu tenho certeza que não será diferente, mas o Senhor vai falar contigo. Gostaria de fazer uma oração com você. Amém? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu favor. Pai querido, nessa noite nós estamos aqui reunidos através da internet para cultuarmos ao Senhor, cada um nos seus lares, e que o Senhor possa receber o louvor e a adoração do teu povo. Pai querido, nesta noite ministra aos nossos corações o teu querer. Ministra, Senhor, revela as tuas maravilhas aos nossos corações. Pai querido, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, meu querido? Gostaria que você que está entrando agora nessa live, nós estamos aqui na quinta-feira da vitória. Olha, já chegou companhia aqui para mim. Essa aqui é a Meg e a Cacau, estamos aqui, tá? E nós vamos cultuar o Senhor com essa canção que diz assim, ó: não temas. E eu te convido a você adorar a Deus comigo e permanecer firme aí nessa live, amém? Não sair daí, tá bom? Vamos louvar o Senhor. Preste atenção. Hoje o tema da mensagem é: não temas, crê somente. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, sou teu Deus, te fortaleço. Não temas, te ajudo, te esforço com a destra da minha justiça. Não temas, eis que envergonhados, confundidos serão os que se indignarem contra ti. Não temas, tornar-se-ão em nada os que contenderem contigo perecerão. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Eu sou e te digo: não temas, não temas, não temas. Não temas que eu te ajudo. Não temas, sou eu quem vai contigo. Não temas, não temas, prossiga em teu caminho. Não
você nessa noite que o Senhor colocou no meu coração, porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias de insegurança, dias de angústia. Pessoas estão oprimidas, angustiadas, sem esperança, preocupadas, abatidas, desesperadas. Então nós estamos trazendo mensagens de esperança, de motivação. E em meio a tudo isso que nós estamos vivendo, essa pandemia, essa aflição, muitas pessoas perdendo emprego, muitas pessoas doentes, muitas pessoas tendo que conviver com os filhos em casa, não podendo mandar para a escola, com os idosos, com medo, né, de serem, ficarem doentes, né? E as pessoas não sabendo o que será no dia de amanhã. Então eu gostaria de trazer uma palavra para você nessa noite, de ânimo, de esperança, de motivação, de conforto, uma palavra de Deus para o seu coração. Amém? Queridos, tudo isso que nós estamos vivendo, eu creio que ninguém imaginou passar por isso, né? Eu acho que por mais assim que você tenha imaginado que os tempos ficariam difíceis, mas ninguém imaginou passar pelo que nós estamos passando. E muitas vezes nós passamos algumas situações imprevisíveis. Somos atingidos pela morte, somos atingidos pela doença, somos atingidos pelo desemprego, somos atingidos por uma crise financeira, somos atingidos por um abatimento emocional, somos atingidos por uma crise familiar. E são situações que nós não temos o controle, não temos dimensão, né, como vai se suceder, né, as cenas dos próximos capítulos. E aí, como fazer? Como reagir? Como resolver esses temores que atingem o nosso coração? Como lidar com tudo isso? Como podemos sobreviver e enfrentar as dificuldades? Eu gostaria então de trazer uma mensagem ao seu coração que está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Eu gostaria que você que tem a sua Bíblia em casa ou o seu smartphone, que tenha um aplicativo, né, da Palavra de Deus, você possa acompanhar comigo, amém? Nesse momento. Então, Marcos capítulo 4, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, no verso 35 até o 41 nós estaremos lendo, hein? Estaremos trazendo uma palavra breve, que nós não estamos fazendo culto na igreja. Prometo ser bem sucinta, então preste bastante atenção, amém? Porque quando a gente está em casa, muitas vezes a gente fica disperso, né? Mas, por favor, nesse momento, pare tudo que você estiver fazendo e preste atenção na palavra de Deus, amém? Diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia de tardinha, Jesus disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado da margem. Então, eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente, começou a soprar um vento muito forte, e as ondas arrebatavam com tanta força em cima do barco, que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, nós vamos morrer.
o Senhor não se importa com isso? Então ele se levantou, falou duro com o vento e disse ao mar: aquieta-te, acalma-te. O vento parou e tudo ficou calmo. Aí ele perguntou: por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Ou que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém? Olha, queridos, esta história real, verídica, nos traz muito assim, um aprendizado muito grande, né? Porque tudo que acontece na nossa vida, queridos, é permissão do Senhor. E estes homens, eles eram discípulos de Jesus, e mesmo assim eles não estavam isentos de passar por uma grande tribulação, uma grande prova, um grande sofrimento. E então traz para nós ensinamentos, né, de como nós podemos enfrentar as tribulações. Então aqui Jesus ele tinha pregado o dia todo para as multidões e curado os enfermos e anunciado a palavra de Deus o dia todo, e ele estava muito cansado, estava exausto, porque como ser humano, né, estava aqui, deixou-se, desfez da sua glória, estava aqui em forma humana, ele sentia cansaço. Então ele chamou os discípulos para entrar no barco e se afastar da multidão e passar para o outro lado da margem. E Jesus então foi se deitar no fundo do barco, pegou uma almofada, um travesseiro e dormiu, descansou. E mais um dado momento, quando ninguém esperava, o cronograma era atravessar a margem, mas quando ninguém esperava, veio um vento muito forte, uma tempestade muito grande e assolou contra aquele barco. As ondas gigantescas estavam entrando dentro do barco, e aquele barco pequeno, né, naquela imensidão daquele mar revolto, né, com ondas castigando-os para lá e para cá. E aqueles homens, mesmo experientes, pescadores, homens vividos, se viram numa situação, né, de desespero e sem controle da situação. Porque naquele momento toda a sua experiência, toda a sua vivência, toda a sua técnica com o mar não valia de nada, porque eles não tinham controle sobre aquela tempestade, aquele vento, e de repente, talvez até a carranca da morte estava se apresentando para aqueles homens. Então aqueles muito aflitos, apavorados, desesperados e com o sentimento de que nada poderiam fazer. Muitas vezes nós estamos assim, queridos. Nós nos encontramos assim, no barco da nossa vida. Nós enfrentamos tempestades e momentos difíceis que parecemos que iremos sucumbir, momentos que nós perdemos o controle, toda a nossa vivência, todo o nosso conhecimento, tudo aquilo que a gente acredita, tudo aquilo que a gente sabe que é o correto, ou todo o nosso planejado, nós
vemos sucumbir e nós perdemos as rédeas da nossa vida, perdemos, não conseguimos, o leme do barco não obedece mais à nossa direção. Mas, queridos, como eu falei, tudo que acontece é permissão do Senhor. E principalmente na vida do cristão, aquele que tem Jesus no seu barco, o Senhor permite as situações acontecerem na nossa vida porque Ele tem algo a nos ensinar. Existe um propósito. As crises são pedagógicas. Elas vêm com um tom de aprendizado, um tom de maturidade. Muitas vezes a gente ouve muitas pessoas falando assim: olha, Deus me abandonou. Deus não está comigo nessa hora porque Ele não está vendo tudo que eu estou passando. Ou o Senhor está me castigando, está me punindo. Queridos, a crise, o deserto, a tempestade, a prova, seja o que for, a adversidade, o nome que você quiser dar para essa situação que você esteja vivendo. Talvez você esteja vivendo uma situação que parece que você vai morrer, ou até mesmo você deseja a morte de tanta infelicidade, de tanto desespero que você está passando. Mas saiba que essa situação não é para a sua derrota, essa situação é para o seu crescimento. Deus quer lhe dar uma experiência sobrenatural, uma experiência que você jamais teve, uma experiência que talvez você ouviu falar, mas você vai viver e passar por essa experiência. É isso que Deus quer fazer para você. E nós podemos observar aqui 3 perguntas muito importantes nesse texto e que nos trazem ensinamentos preciosos. A primeira pergunta que nós observamos aqui nesse texto é a pergunta que os discípulos fizeram. Porque quando eles viram que eles não tinham o que fazer, eles perderam o controle, que eles iriam então sucumbir e morrer naquele mar. Não tinha alternativa senão o naufrágio. Iriam naufragar e perder as suas vidas ali. Então, eles lembraram que Jesus estava no barco. Não sei quanto tempo se passou, né, para eles lembrarem disso, mas então eles foram até o Mestre, foram até Jesus, gritaram, clamaram por Jesus e falaram: Jesus, Mestre, Senhor, não se importa que morramos. O Senhor não está preocupado que nós estamos aqui enfrentando. O Senhor não está vendo o que nós estamos passando. E clamaram ao Senhor. O Senhor então se levantou e ordenou com toda a sua autoridade que o mar e o vento se aquietasse, se acalmasse, e tudo veio à bonança. Imediatamente tudo se acalmou. Tudo veio à paz. Mas essa primeira pergunta nos traz um ensinamento muito grande, a pergunta que eles fizeram, porque esses discípulos, eles não eram pessoas alheias ou ignorantes das obras de Jesus, porque eles eram discípulos de Jesus. Eles não eram ímpios, eles não eram pessoas que não tinham conhecimento do poder das obras de Jesus. Não, eles eram pessoas que caminhavam com Jesus. E inclusive eles tinham a presença de Jesus dentro do seu barco. Jesus sabia, porque ele sabe de todas as coisas, que eles iriam passar por aquilo.
por aquela tempestade. Mas Jesus sabia que também eles teriam um grande ensinamento. E aí eles clamaram desesperados e fizeram uma pergunta: Jesus, o Senhor não se importa? O Senhor não está vendo? O Senhor não está, não me ama? Muitas vezes nós fazemos essa pergunta: o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Nós fazemos perguntas assim: por que comigo? Por que com a minha família? Justamente comigo, que tenho Deus na minha vida, que sirvo a Deus, que procuro me aproximar do Senhor, procuro fazer a vontade dEle, tenho Ele na minha vida, mas estou passando por essa situação difícil. Por quê? Por quê? Por que comigo? E parece que demora. E aquela demora vai trazendo mais pânico e mais desespero. Eu creio que ali aqueles homens, eles fizeram tudo o que eles puderam humanamente, né? E abaixaram as velas e mudaram para lá e joga água com balde para fora e eu não sei, né? Todas as técnicas que homens do mar podem utilizar. Eu creio que eles fizeram de tudo isso. Mas quando eles realmente caíram em si, que nada eles podiam fazer humanamente, então eles clamaram a Jesus. Mas eles não clamaram pedindo socorro, eles clamaram questionando o porquê que Jesus estava ali presente no barco e não estava fazendo nada. E muitas vezes nós estamos assim, não estamos clamando o socorro e o poder de Deus, invocando o poder de Deus para a nossa vida, mas nós estamos questionando o porquê estou passando por isso. Olha o que fizeram comigo, olha quanta crueldade, olha que calúnia, olha como que me ofenderam, olha como que me prejudicaram. E Deus não está fazendo nada. Deus não está agindo. E muitas vezes nós entramos nesse processo de questionamento. Nós podemos sim clamar o Senhor, mas confiar. O tema é: não temas, crê somente. Nós clamamos ao Senhor com fé, mas quando nós questionamos, nós estamos temendo. Mas o Senhor Jesus, que nos ama e quer sempre nos ensinar, mesmo diante daquela falta de fé, daquele desespero, Jesus deu para eles um grande ensinamento. E diante disso, que Jesus então se levanta e com apenas uma ordem, uma palavra, ele manda e o mar obedece. Nós então podemos perguntar: por que devemos ter fé e não medo? A palavra de Deus fala 366 vezes: não temas. Se a palavra está dizendo não temas, é porque nós tememos. É porque Deus sabe que o ser humano tem medo. O ser humano é frágil. O ser humano, as pessoas gostam de estar no controle. E quando elas perdem o controle, quando elas têm a sensação que nada podem fazer,
elas ficam com medo. Quando elas se sentem em queda livre e não sabe se vai ter alguém para segurar, elas ficam com medo. E o medo, queridos, ele traz ou paralisa as pessoas, ou faz com que as pessoas tomem decisões precipitadas, ou faz com que as pessoas comecem a questionar a vontade de Deus, a questionar o processo, o caminho que Deus está utilizando para trabalhar em nossas vidas. E a palavra de Deus fala: todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele é galardoador daqueles que buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, por que eu não tenho que ter medo, mas eu preciso ter fé? Fé é o contrário do medo. Primeiro lugar, queridos, eu preciso ter fé em lugar do medo, porque havia uma promessa. Jesus falou para os discípulos: vamos para o outro lado da margem. Se Jesus falou, ele prometeu que nós iríamos para o outro lado da margem, significa que o destino daqueles discípulos não seria o fundo do mar, mas seria o outro lado da margem. E o que Deus promete para nós, queridos, é salvação. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele não disse que nós iríamos sucumbir, ele não disse que nós iríamos perecer, mas ele prometeu estar conosco. E se Jesus está dentro do barco, se Jesus está dentro da nossa vida, por que estamos desesperados? Por que estamos temendo? Por que estamos aflitos e questionando o agir de Deus? Tem uma promessa. Nós precisamos tomar posse e crer pela fé nas promessas de Deus. A palavra de Deus está recheada de promessas. Ele nos promete a sua presença. Ele nos promete: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. Ele não promete que nós não iremos de modo algum passar pelo vale, mas ele promete a sua presença. Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não promete que nós não teríamos aflições, ele promete que é para nós termos ânimo, porque ele venceu o mundo. Queridos, havia uma promessa. Por que devemos ter fé e não medo? Por causa da presença de Deus. Jesus sabia que eles iriam passar por isso, mas Jesus estava ali e eles esqueceram da presença de Jesus. Eles estavam com os olhos no mar, com os olhos no vento, com os olhos na dificuldade, com os olhos na iminência da morte, com os olhos na iminência de uma tragédia, de sucumbir, com os olhos nas suas estratégias humanas. E eles demoraram a lembrar que Jesus estava ali o tempo todo, que Jesus está na nossa vida o tempo todo. Nós não temos o controle das situações que estão acontecendo na nossa vida, mas Deus não perdeu o controle. Eu tenho falado inclusive isso. Nós estamos passando por uma crise mundial, mas os céus não estão em crise.
Deus, o nosso Deus, continua no mesmo lugar, no trono do nosso viver. Ele tem o controle da situação, Ele está vendo tudo. E se Jesus está na nossa vida, porque a pergunta é essa: será que realmente Jesus está na nossa vida? Porque muitas pessoas partem da sua jornada da vida no seu barquinho veloz e cheio de planos, mas Jesus não está dentro do barco. Se Jesus está, nada temeremos. Não precisamos ter medo, apenas fé. Por que devemos ter fé e não medo? Porque Jesus estava dentro do barco e estava descansando. Isso que eu acho interessante, porque a catástrofe lá fora, pegando fogo no mar, né? Pegando fogo, a tragédia, o desastre, o sofrimento, o vento. Você acha que Jesus não estava percebendo tudo? Você acha que Jesus estava num sono tão profundo que ele não estava vendo a água entrando no barco, o barco quase afundando, aquele vento, aquela chuvarada? É claro! Só que Jesus estava descansando. Descansando. Sabe o que significa isso? Jesus prometeu para nós, sabe o quê? Eu vos deixo a minha paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. Essa paz que Jesus quer nos dar, esse descanso, que nós podemos contemplar também no Salmo 23, leva-me a pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Eu acharei refrigério, refresco. Vou matar a minha sede, vou descansar. Mesmo no meio da tempestade, nós podemos ter paz. Nós podemos descansar no Senhor. Não é somente, não, Deus está aqui. Não, eu creio, mas a gente não descansa, a gente não dorme, a gente fica preocupado, a gente fica procurando uma solução. Você está entendendo? Então, queridos, é descanso. E em último lugar, por que devemos ter fé e não medo? É porque quem está no barco, nada mais, nada menos que é o Senhor Todo-Poderoso. Porque quando Jesus acalmou a tempestade, Jesus acalmou o vento, apenas com uma palavra, com todo o seu poder, com toda a sua autoridade. Então, se ouviu esta última pergunta, a terceira pergunta que eu quero compartilhar com vocês, que foi a pergunta que os discípulos fizeram de novo. Então, espantados, admirados, maravilhados, eles tinham conhecimento, eles tinham visto o dia inteiro Jesus anunciar a palavra e curar as pessoas, fazer milagres. Não era o primeiro milagre que Jesus fazia. Mesmo assim, nós nos acostumamos. Tá bom. Jesus faz milagre. Tá bom, tô ouvindo a pregação lá, mas eu não tô abrindo o meu coração e tô me acomodando nisso, e a minha fé vai diminuindo, vai esfriando. E a última pergunta que os discípulos, mesmo tendo conhecimento do poder de Jesus, mesmo assim eles se espantaram. E eles falaram assim: quem é este homem
Como assim? Quem é este homem? Eles sabiam quem era Jesus. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Quando eu ouço a palavra de Jesus falando para os discípulos: por que vocês estão com medo? Não temam. Crê somente. Por que vocês estão com medo? Por que vocês não usam a fé de vocês? Vocês me conhecem. Mas muitas vezes nós pensamos que conhecemos a Jesus, mas o conhecimento pleno vem através da intimidade. E quando eu me relaciono mais e mais com Jesus, e eu tenho mais intimidade com o Senhor, mais eu vou conhecendo dele, mais eu vou confiando nele, e mais eu vou deixando medo de lado, e eu vou tendo fé. Querido, o justo viverá pela fé. E essa palavra que eu quero deixar no teu coração essa noite para você. A palavra do Senhor é: não temas, crê somente. Eu não sei o que você está passando, você que está me assistindo, não sei qual é a dificuldade, qual é o mar revolto, qual é a tempestade que você está enfrentando. Não sei há quanto tempo que você está enfrentando, não sei que área da tua vida está te amedrontando, está trazendo sofrimento, angústia, desespero para você. Mas Jesus, Ele quer entrar dentro do teu barco. Ele quer estar na tua vida, não apenas como ali um convidado e alguém que fica ali de lado, mas Ele quer ter relacionamento com você. E Ele quer mostrar para você o que é o poder de Deus. E Ele quer se revelar a você. Quem é este homem? E você pode conhecer esse homem nessa noite. Você saber quem realmente é Jesus e o poder que Ele tem. Eu gostaria de cantar mais uma canção e orar com você. Amém? Se você tem algum pedido de oração, você que está me ouvindo, o pastor vai estar me passando aqui, nós já vamos estar orando. Amém? E eu gostaria que você meditasse na letra dessa canção. Se você souber, essa canção é bem conhecida do Anderson Freire e ela fala: acalma o meu coração. E que você possa tomar posse nessa noite. Não temas, crê somente. Teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa minha alma, tempestade.
o seu coração. E que mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao sufoco, mesmo em meio àquilo que você não pode controlar e o imprevisível, não sabe o que será amanhã, creia, tenha fé, creia e você vai ver a glória de Deus. O Senhor, Ele está ouvindo, Ele te ensina a ter paz, a não temer. Ele tem poder para resolver essa situação e Ele não chega atrasado, Ele chega na hora certa. Amém? Por mais que nós pensemos que Ele está demorando, Ele não está atrasado. Amém? Não vamos questionar, vamos apenas confiar. Pastor, pessoas aí para orar? Tem sim. Boa noite, queridos. A paz seja convosco. Então, vou passar aqui os pedidos de orações. A irmã Margarida, que ainda está com problemas na coluna, e também a irmã Dalva, que está pedindo oração pela saúde dela. Amém. Também está conosco a tia Célia, lá de São Paulo. Amém, tia Célia. E também o evangelista Adão dos Anjos mandou um abraço, né? Sim. Diz que conheceu você quando tinha 13 anos. É verdade. Então, um abraço aí para o evangelista Adão. Deus abençoe a todos que estão acompanhando, né? Em nome de Jesus. Então, a pastora vai estar orando. Amém. E logo mais ela já vai estar encerrando o culto nessa noite. Agradeço a sua presença, né, nessa live. Compartilhe, queridos. Entre no nosso canal no YouTube, Quarta Igreja, Jardim Cascata, Quarta IEQ, Jardim Cascata. Entre, compartilhe, abençoe a vida de alguém que precisa ouvir essa mensagem. E eu quero então orar com você, amém? Coloque a mão no seu coração e estaremos orando. Pai eterno, Senhor Todo-Poderoso, Deus que fez o céu, a terra e o mar. Em tuas mãos está todo o poder e todo o vencer, e o agir do Senhor ninguém pode impedir. A tua palavra diz: operando eu, quem impedirá? Senhor, basta apenas que nós tenhamos fé. O Senhor, sempre que curou e transformou a vida de alguém, Ele disse: a tua fé te salvou. A tua fé trouxe vitória, trouxe resultado para a sua vida. E é com base nisso, nesta palavra, Senhor, que nós te pedimos: aumenta a nossa fé, nos dá experiências maravilhosas com o Senhor, experiências do sobrenatural, do teu agir, que nós possamos, Senhor, andar por fé e não por vista, sempre já tomando posse no mundo espiritual daquilo que nós não estamos enxergando, mas que nós temos certeza que será cumprido em nossas vidas. Senhor, eu quero te pedir a tua bênção sobre cada vida, cada família que está nos acompanhando através dessa live. Que o Senhor derrame as tuas ricas bênçãos. Aquele que está enfermo, a irmã Margarida, a irmã Dalva, todo aquele que estiver uma enfermidade, uma doença na sua casa, seja agora curado pelo poder do nome de Jesus. Porque há poder no nome de Jesus, há autoridade nesse nome. Senhor, aquele que está enfrentando dificuldades financeiras, que não sabe como irá saldar os seus compromissos, aquele que perdeu o emprego, aquele que está aflito, aquele que está angustiado na alma, nas emoções, nos sentimentos, aquele que está passando por um processo de depressão, de ansiedade, de angústia, de medo, falta de paz, insônia, em nome de Jesus. Aquele que está se sentindo oprimido com opressão maligna, ouvindo vozes, ouvindo pensamentos, tendo pensamentos de morte, de destruição, de derrota, em nome de Jesus. Agora receba a libertação.
E todo demônio opressor bate em retirada em nome de Jesus. E eu profetizo a bênção, a vida para sempre em cada lar. Senhor, a tua presença, o teu sobrenatural, Senhor, as tuas promessas, Senhor, sendo realizadas e cumpridas. Pai, que o teu filho, a tua filha tenha paz, tenha alegria, tenha fé, tenha esperança, Senhor, em nome de Jesus. E que todo medo seja substituído pela fé, a fé inabalável no Senhor Deus. Pai, assim eu oro e eu agradeço, em nome de Jesus, te louvando, Senhor, te bendizendo, porque o Senhor é fiel e a tua graça nos alcançou. Amém e amém. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua vida. Obrigada pela tua presença. E, por favor, compartilhe esta transmissão para que você possa abençoar outras vidas, no nome de Jesus. Te espero domingo, nós teremos transmissão do culto também. Espero que nós faremos na igreja, né? Estamos com a reforma do piso, mas creio que poderemos fazer lá. Se não pudermos, nós vamos dar um jeito, o Senhor vai prover. Amém? E na próxima quinta-feira nós teremos o irmão Delcio trazendo a mensagem do culto da vitória. Amém? Que Deus abençoe sua casa, sua vida. Um beijo no coração. Deus abençoe a todos. Uma ótima noite para vocês. Um ótimo descanso. Esperamos vocês no culto. Compartilhe a nossa live e mande para alguém essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Grande abraço.